Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Na edição de hoje temos o prazer de recebermos aqui nos estúdios a presença do vereador Antônio Aldo da Silva, mais popularmente conhecido, e ele gosta de ser chamado de Tonho da Grade, vereador do Partido Progressistas. Hoje não é mais partido, hoje é Progressistas, não é? Muito obrigado ao senhor e à senhora que está conosco em sintonia com o programa Fala Vereador. Eu digo boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui, vereador Tonho da Grade, como gosta de ser chamado. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer voltar novamente na TV Câmara para a gente poder repassar a comunidade e passar aquilo que a gente vem trabalhando já nesse primeiro semestre do segundo ano dessa legislatura, até porque tem vários requerimentos, indicações e cobrança deste vereador que eu espero que as coisas comecem a acontecer. Já estamos muito atrasados e temos que mostrar para a cidade de Itajaí, para o telespectador, aquilo que o vereador vem trabalhando. Hoje nós teremos vários assuntos para conversar aqui, mas eu reputo dois aqui de uma importância extrema aqui, que durante o nosso programa nós vamos conversar, que é com relação, e eu sei que o senhor esteve em duas reuniões em dias consecutivos agora, discutindo dois assuntos muito importantes para a coletividade de Itajaí. Diz respeito à via portuária e à barragem do Semasa, lá no Itajaí Mirim retificado. A gente vai conversar sobre isso. Antes, porém, eu gostaria de saber a sua opinião, vereador, porque tanto se debateu, houve polêmica, foi uma série de conversas, e, aliás, muita conversa aqui nessa Casa de Leis e fora dela. Finalmente, nós teremos a Guarda Municipal nas ruas de Itajaí, em que pese ainda em período de treinamento, mas ao seu olhar, vai ajudar de forma concreta na segurança, vereador? Veja bem, Carlos Antônio, eu votei na Guarda Armada, para a criação da Guarda Armada em duas legislaturas. Primeiro na legislatura, então, o prefeito municipal Jandir Bellini, e na segunda legislatura, na terceira legislatura agora, com o prefeito Ivonei Morastone. Foi aprovada a criação, o estatuto e tal. O prefeito Ivonei contratou, trouxe o secretário o Francisco e o coronel Marafiotti para trabalhar frente à Guarda Municipal. E todo mundo sabe que a segurança pública compete exclusivamente ao governo do Estado. Mas não podemos já ficar à mercê dessa situação, até porque na imprensa todo mundo sabe, principalmente nessas últimas 2 semanas, Santa Regina, São Roque, Espinheiro, São Vicente do Cordeiro é invadido pelo roubo, os furtos. Então, a criação da Guarda Armada, a meu ver, para o ano que vem, ela vai ajudar um pouco. Agora, eu estive conversando com o coronel Marafiotti, e diga você, telespectador, se funcionar, embora que vai ter 80 pessoas de efetivo, dividido por 3 turnos, 80 pessoas, se iniciar com 80, dividido por 3 turnos, ela vai ter um efetivo, pessoal de externo e interno, no máximo, por turno, no máximo, para ter de mais 15 segurança trabalhando. Agora, o projeto, o plano de execução, a qual foi me apresentado, não foi apresentado à imprensa ainda, mas eu conversei com o secretário lá, que me mostrou que terá base no Santa Regina, que abrange Santa Regina, Salceiros, Portal 1 e Portal 2, Espinheiro e São Roque, com viaturas circulando naquele local, com base de apoio, interligada a todo o comércio. A viatura está lá, ela está interligada com todo o comércio. E isso por 24 horas. Vai ter uma base lá na Itaipava, vai ter uma base no São Vicente com uma viatura e o pessoal. Então, mesmo com pouco efetivo, que eu acho que no mínimo hoje teria que ser 120, mas eu acho até correto começar com 80 para ver o funcionamento, porque recentemente tivemos problema em Balneário Camboriú, com o Ministério Público, não concordando que a Guarda Civil Municipal tenha poder de polícia para deter num assalto, nesse tipo de ocorrência. Agora, tudo isso, essa estrutura, ela tem que ser feita num planejamento estratégico que esteja lá na rua.
Porque eu já propus à Polícia Militar a instalação de um container lá no Santa Regina, com a base, com ar-condicionado, com energia elétrica, com computação, com computador, com tudo para que a polícia pudesse usar, e o governo do Estado não aceita. O secretário de Segurança não aceita. Então, quando você pede a uma viatura da Polícia Militar que está ocasionando um roubo no Santa Regina, até chegar lá com o trânsito que dá é 30 minutos. O cara já está em Ilhota, já está no outro local. Dependendo do bom horário. Do se bom for horário. horário de pico, ela vai levar mais de 1h30. Assim nós teremos no Brilhante, nós teremos na Itaipava, tudo. Então, se a Guarda Municipal atuar dessa maneira, com essas viaturas circulando naquele local, com a base... Com as bases lá. Com as bases lá, bairros. interligado com a comunidade, com os comércios, ela vai ajudar. Isso não quer dizer que vai resolver, mas vai ajudar muito. Então, eu tenho essa responsabilidade, porque isso vai ter um custo aproximadamente 3 milhões mensais para manter essa guarda em funcionamento. Isso vai aumentando gradativamente. Claro. Com despesa de combustível, de manutenção, de automóveis, uma série de fatores que vai incrementando. E você tem aquele pessoal que vai ficar doente, que vai ter que se ausentar, uma série de fatores, que isso ela tem que se aumentando gradativamente. Ela vai amenizar, mas não vai resolver. Uma outra situação, e a matéria nesta Casa de Leis, vereador, achei interessante, o senhor endereçou requerimento, o número 88/2018, vereador, solicitando informações à coordenação do PROERD. Qual é a sua preocupação e quais as respostas que o senhor gostaria de ter do PROERD? Muito bem. Carlos Antônio, agora recentemente na regata Itajaí, a qual tem sido um sucesso, o Codetran faz lá uma pista onde a criança embarca com o pai, dá volta, tem um estudo referente à carteira de motorista, ela participa ali certinho tudo, e ela sai com a carteirinha, ela tem as explicações do sinal vermelho, do sinal amarelo, de todo esse aparato da coordenação de trânsito, que eu acho de super importante. O PROERD vem sendo trabalhado na cidade de Itajaí, que eu acho que é um programa que tem que ser implantado, além das escolas municipais, escolas estaduais, com uma frequência maior e que possa ser atingida o maior número de crianças possível. Eu estou buscando essas informações que, por exemplo, se ela está sendo atingida, a criança que está sendo atingida no PROERD, qual a idade dela? Porque eu penso que hoje o adolescente com 12, 13 anos, ele pode participar disso aí também, porque ele já tem uma ideia mais abrangente da educação no trânsito, da segurança, tudo. Então, é preciso que a Polícia Militar, que faz um brilhante trabalho na cidade de Itajaí, em relação ao PROERD, as outras campanhas educativas de trânsito, na segurança, tudo, tenha um aprofundamento melhor e nós, vereadores, nós tenhamos as informações adequadas para que possamos levar às escolas, aos pais, às famílias, que maneira que possamos abranger o maior número de crianças possível. Quando nós estamos com jovens lá na sala de aula, participando num curso do PROERD, ele não está lá na rua soltando pipa, andando de bicicleta ou fazendo uma outra coisa, porque a mente dele está sendo ocupada para ele ter educação do trânsito. A Polícia Militar oferece isso gratuitamente. Eu quero somente mais informações para que qual a idade que possamos abranger, que essas crianças estejam lá participando e ali ele tem uma total visibilidade do trânsito da cidade de Itajaí, de uma série de fatores que o PROERD apresenta na educação para o trânsito. Ampliaria a participação desses jovens, dessas crianças? Perfeitamente. Então. Essa é o conteúdo, o requerimento que eu busco através dessas informações. Perfeito. Vereador, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência falando sobre vários outros assuntos aqui de grande relevância para a coletividade. Antes, eu já vou deixar aqui para o senhor, por exemplo, eu gostaria que o senhor falasse, assim que a gente retornar, sobre o PLO número 53, que institui a concessão de bolsa de estudo por permuta do Imposto sobre Propriedade Predial Urbana, o IPTU. Podemos falar sobre isso, vereador? Sim. É matéria extremamente interessante,
Obrigado ao senhor e à senhora que está conosco em sintonia com o programa Fala Vereador. Quero dizer obrigado ao nosso querido Fernando, o repórter cinematográfico, o Abelardo na suíte de produção, Richard Maus com a sonorização e também o nosso Samuel Moreira com a edição. Muito obrigado esse pessoal que ajuda a chegar a imagem e o som até o recesso do celular. Muito obrigado também à sua equipe que está aqui conosco, né? Como é que é o nome da... A Márcia. A Márcia. A grande assessora que faz um brilhante trabalho no meu gabinete. Tem a Márcia, o senhor tem três, Doutor né? Júnior e o Jefferson. E o Jefferson. Parabéns Exato. pela sua equipe, que é uma grande equipe também. Faz um que grande faz um trabalho. bom trabalho, não é, Com vereador? certeza. Muito obrigado. A gente já volta hoje na edição do programa Fala Vereador, Tonho da Grade, do Progressistas. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, está conosco aqui nos estúdios o vereador Tonho da Grade, do Progressistas. Vereador, gostaria que o senhor falasse à nossa comunidade sobre o PLO 53/2018. Institui a concessão de bolsas de estudo por permuta, enfim. O senhor pode explicar para a gente? Olha, seria super importante nesse projeto e... Claro, depende muito do governo levar à frente e a gente conseguir a aprovação. A gente está vendo hoje, principalmente o ano passado e esse ano, a dificuldade que a pessoa está tendo para ter uma bolsa de estudo. Perfeito. Diminuiu o número. Chegamos no governo anterior, nós teríamos 750 pessoas, 800, 900 pessoas que eram contempladas. 15%, 20%, 30%, 40%, 50%. E agora, não sei por que o governo tomou essa iniciativa de uma maneira que para conseguir 15%, 20% e 30% tem sido o máximo. E uma dificuldade enorme. Exemplo, que nesse primeiro semestre agora, não chegou 250 pessoas a ser contemplado. E o aluno, o pai de família que tem um filho estudando, que paga ônibus, que paga alimentação, que paga tudo na faculdade, ele tem que ter algum incentivo para que, principalmente uma bolsa de estudo, que possa contemplar esse jovem. Então, pela arrecadação do nosso município, que tem hoje, existe essa possibilidade. Então, esse projeto, ele viria de um encontro, de uma contemplação, de acordo que se a família ela tiver estabelecida dentro desses critérios que o projeto institui, ele seria contemplado com a bolsa de estudo integral durante os 4 anos da sua faculdade. Claro, depende das comissões, da sua tramitação, mas eu vejo assim de uma grande alcance social para que possa atingir principalmente aquela família que não tem condições de pagar uma faculdade. Você vê quantas pessoas que iniciam e trancam porque não tem condições de pagar, Carlos Antônio. Então nós temos que, como vereadores, nós temos que ter essa responsabilidade de apresentar alguma indicação, algum tipo de projeto que venha contemplar essas famílias, essas pessoas. E a gente está buscando, através desse projeto, uma maneira de poder ajudar, porque a dificuldade a cada ano vem depende de algum governante, vem sendo, principalmente nesse momento agora, eu estou vendo com grande dificuldade, a questão de bolsa de estudo, porque foi colocada uma série de critérios no que exige agora. E esse conselho que tem lá, até a Comissão de Educação da Casa já foi pedido para que se reúna para ver qual é a posição que está sendo tomada, porque cada vez menos está diminuindo as pessoas contempladas em bolsa de estudo. E assim,
A educação hoje numa cidade, no município, Aí não é tem primordial. estudo, não tem emprego, faz o quê? Exatamente. E aí, assim, ó, existe dentro do orçamento uma verba específica para a educação, para a contemplação de bolsa de estudo. A própria Univale, que o reitor agora assumiu recentemente, conversou com a gente aqui e que colocou sobre a situação, nos cobrando o porquê da diminuição gradativamente, mais de 70% das bolsas de estudo. Então é uma maneira de contemplar essas pessoas, Carlos Antônio. Espero que isso vá à frente e possa ajudar a nossa população. Muito bem. Esperamos que o senhor tenha êxito nessa matéria e em breves dias a gente possa estar aqui anunciando coisas boas nesse sentido, com que certeza. venha trazer esse projeto, não é? Vamos falar sobre transporte aquaviário, que o senhor defende muito e já colocou de público aqui, em programas anteriores. Há quantas anda o projeto, vereador? Carlos Antônio, novamente eu estou voltando com isso à tona. Na eleição anterior do ano passado, a qual foi apresentado esse projeto eu já estou com ele, com uma indicação no ano de 2015, apresentei ao prefeito municipal, já fiz um estudo junto ao governo do estado, ao qual pedi a ANFRE, que foi pedido através da ANFRE, a gente conseguiu a batimetria. A batimetria é tão somente o estudo da profundidade do rio, largura, calado, todo o estudo geográfico do rio, que compreende da entrada da barra aqui de Itajaí e foi feito até Gaspar, até Blumenau. Toda a batimetria do rio Itajaí-Açu, para que um possível transporte aquaviário, a qual eu venho pedindo, que se inicie aqui no Pier e vá até o Santa Regina. Veio uma empresa do Nordeste, se prontificou a fazer esse estudo, mas naquela época, então, o prefeito Jandir Bellini simplesmente não levou o projeto à frente ficou parado, veio à tona na época das eleições e, novamente, esse projeto foi feito pelo pai do então vereador Fernando Pegorini, junto com os técnicos da Univale, uma coisa muito bem montada, bem estruturada. E agora eu estou levando novamente ao governo municipal, vou levar a Associação Comercial e Industrial de Itajaí, já contactei um empresário em Florianópolis que está investindo em Florianópolis, que já mostrou como funciona a barcaça lá, eu já tenho essas imagens, tem tudo. E assim, Carlos Antônio, eu fiz esse trajeto com uma lancha e conversando com o pessoal. O rio não tem semáforo, não tem poluição, não tem trânsito. Do Santa Regina, você pararia no bairro Salceiro, você pararia na Murta, você pararia no Parque Náutico Odílio Garcia, você pararia na Balsa, e você pararia no Maruim, e você pararia no Pier. Ah, mas nós temos um navio. Existe, inclusive já contactei a ANTAC, existem aparelhos de comunicação, que se comunica com o ferrobote quando está passando, se comunica com o porto. Às vezes vai ter que atrasar 15 minutos. É a mesma coisa dos navios com ferryboat. Perfeitamente. Então, possibilidade há. Itajaí nós temos que fazer com o seu crescimento pujante, tem a alternativa de transporte que possa atender a população. As barcaças que tem em Florianópolis, 196 lugares, toda fechada, 1 metro para cima da água, mais 1 metro para baixo, ar-condicionado, música, a pessoa vem vendo diversas matérias de questão de saúde, de educação, em vídeos educacionais dentro ali. Tem departamento médico a bordo, uma série de fatores. Vou a Florianópolis, inclusive, que às vezes consigo levar TV e câmera para trazer, para mostrar essa matéria aqui em Itajaí, porque para o futuro nós temos que pensar uma Itajaí explorando o seu rio, porque as avenidas que tem em Itajaí, as ruas que tem em Itajaí, a última avenida que saiu é essa da frente da Casa Legislativa, Abraão João Francisco, no governo Paulo Afonso. De lá para cá é tudo que nós temos. De 20 anos, de 30 anos, de 50 anos e de 100 anos. Não tem mais como crescer. Os automóveis num dia de chuva em Itajaí, o senhor sabe, todo itajaiense sabe do que eu estou falando,
é uma dificuldade para te transitar. Então, você leva de ônibus 1h40 do Santa Regina, no centro, você leva 50 a 60 minutos de lá até o pier. Fechadinho, sentadinho, sem estar passando lombada, sem freando, sem se incomodando, e num preço que o cara falou para nós hoje, já quando a passagem do coletivo estava em R$ 2,80, aproximadamente seria R$ 2,50 naquele trajeto. Então eu tenho essa responsabilidade e vou continuar buscando o transporte aquaviário para a cidade de Itajaí. Eu tenho a impressão que o senhor, quando falou na questão do trânsito de Itajaí em dia de chuva, o trânsito é o mesmo no tempo de seco, só que eu não sei o que acontece com os motoristas, que as coisas viram um caos. Em dia de chuva vira um verdadeiro inferno, não é? E nós não temos mais vias de escoamento. Essa situação agora do planejamento do prefeito Volney Morastone, nesse novo projeto de abrir a cidade com a mobilidade urbana, como, por exemplo, aquela rua que sai no Milinha ali, eu não lembro agora o nome, certo, mas que vai sair na Contorno Sul, já vai ajudar. Tem outra que tem todo um planejamento agora com o dinheiro daquele empréstimo do Fomplata, vai ajudar demais. Mas há que se pensar, com certeza, em tantas outras situações, porque aqui no centro não dá mais. Alternativas que nós temos que ter, exemplo, corredores de ônibus, exclusivo, Marcos Conde, 7 de setembro, Rua Silva, perfeito, Rua Blumenau, para que possa ter escoamento. Alternativas de transportes de van para o transporte escolar, o transporte aquaviário primordial, regularização de uma maneira correta do mototaxista que hoje eles exploram, alguns regulares, outros não. Itajaí nós temos que ter, Carlos Antônio, uma maneira... Já temos mais número de carro, quase igualando de população, e motos praticamente igual. Então, tem família que na casa tem 2 carros e 2 motos para 2 pessoas. Então, isso tudo, o que acontece? Ela dobrou e a mobilidade continua a mesma coisa. E o olhar para o futuro tem que ser de crescimento. E o crescimento está onde que nós temos hoje? É no transporte aquaviário e esse corredor de ônibus que precisa também ser explorado. A gente já está vendo, inclusive, que toda a cidade a tendência é vir para o Cidade Nova, para o bairro Itaipava, para essa região aqui do São Vicente e tal, porque não tem mais aonde ir, onde crescer para o lado de Balneário Camboriú. Exatamente. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o último bloco, conversando sobre via portuária e barragem Semasa. E também, são 3 questões aqui, nós teremos 10 minutos. Não tem muito candidato sendo indicado aí para a Assembleia Legislativa na cidade, vereador. Nós não vamos ficar mais sem representante novamente, vereador. Vamos conversar sobre isso. Logo depois do intervalinho a gente volta. Hoje aqui no Fala Vereador, Tonho da Grade, do Progressistas. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos do programa Fala Vereador, estamos de volta para o último bloco com o vereador Tonho da Grade, do Progressistas. Vereador, o senhor esteve mantendo contatos, inclusive reuniões até, com autoridades a respeito da tão famosa, falada, propalada via portuária, vereador. O que foi conversado? Veja bem, eu participei de uma reunião muito importante na tarde de hoje, com os maiores sindicatos, os representantes dos maiores
Sindicatos Portuários de Itajaí, junto com o vereador Robson, a qual eu apresentei para eles que a tão famosa linha branca, que já vem se arrastando aí por quase 15 anos, ela se torna inviável e eu não vejo nenhuma condições dela sair. Eu estarei apresentando na próxima semana, talvez nessa ou na próxima semana, um relatório documentado e fotografado que ela se inicia lá na BR-101, próxima à farinha de peixe Quênia, e ela vai até hoje no início da rua Pedro Camilo Vicente, numa extensão praticamente de 2 quilômetros, que foi iniciada, feita pelo Exército. Poucos caminhões passaram naquele local, poucos automóveis. Aquele solo, ele teve um rebaixamento numa camada de argila, colocado o rachão, passado o rolo, compactado, botado o material e botado o asfalto, fez os guarda-reio. 80% da lateral que faz a margem do rio cedeu. Passou algumas carretas ali, mais ou menos, mas muito pouco. Não passou um bitrem com 40, com 60 toneladas, nada. Então, hoje, a Avenida Portuária está sendo desapropriada, alguns carros. Se for para fazer, Carlos Antônio, ela tem que ter estacas, plancha, numa extensão de mais ou menos de 3 quilômetros. Claro, depois, se ela for sair pela Pedro Camilo, ou se ela for sair onde é ali a rótula, é próximo ao Parque Alto Código Garcia, o custo dessa via portuária ela é muito mais cara do que você pegar a Rua Silva, a qual eu defendo, você pegar lá na BR-101, na Avenida Adolfo Conder, seguindo Rua Silva, que sai no Colégio São José, o dinheiro para gastar na Avenida Portuária, com 50% desse valor, vocês fez 4 elevados, vocês fazem uma adaptação na Rua Silva, para que os caminhões, as 2 pistas, ficam para caminhões, exclusivamente para caminhões. O cara sai lá da BR-101 e sai dentro do porto de Itajaí. E essa avenida portuária, nas condições que está hoje, o governo federal passou por DEINFRA passou para o DENIT, botou o Exército a trabalhar, ela vem se arrastando, projeto mal elaborado, sem condições físicas, fisiológicas do solo, né, o estudo geológico do solo, que está aí, não tem condições. Então, precisa, inclusive apresentei nessa reunião, posteriormente nós vamos reunir com outros segmentos da classe portuária para debater essa ideia, e que se os nossos futuros governantes, deputados, começam a dirigir verbas para elevados, iniciando lá no Faial, na Estefânia José Vanoli, na ponte do Vanoli, no início da Carolina Vailate. Depois nós temos cruzamento da Rua Indaial e Rua Tijucas. Ou faz o túnel por baixo, alguma maneira. Nós temos tecnologia hoje no mundo e no Brasil suficiente para estudar. Blumenau, em 2 anos, fez 6 elevados. Nós já estamos em 14, não tem um. Que é isso? Então, precisa, isso tem que ser levado à frente. Itajaí arrecada muito, o Porto é a mola propulsora e nós temos que trabalhar em cima desse projeto. O senhor volta nas próximas sessões a tratar desse assunto, com certeza. Em voga esse assunto. Sim. Uma outra situação também que o senhor esteve reunido com autoridades, com moradores, enfim, diz respeito à questão da barragem do Semasa. O que foi tratado nessa reunião? A barragem do Semasa, desde o dia que foi construído, Carlos Antônio, até hoje não teve uma manutenção preventiva. Eu venho cobrando da direção do Semasa. Recentemente foi impostado o novo secretário Érico Laurentino, a qual eu conheço o seu trabalho e a sua. Com 10 dias já nos chamou para uma reunião para fazer pelo menos a manutenção. Os agricultores ali já vêm se arrastando com processo contra o município, contra o Semasa há 8 anos, por perdas nas suas agriculturas, perdas justificadas, realmente por culpa o entulho que se assoria na frente das comportas, que elas não são abertas, elas não estão funcionando perfeitamente, elas estão travadas, falta de manutenção. Eu cobrei isso e essa reunião eu estou pedindo que seja instalado ali uma ponte rolando que possa tirar aquela sujeira, deposite num lado, no outro, limpe para que a água tenha escoamento, e as comportas, quando das minas enchentes, enxurrada, que a comporta abre e a água passa. A água represa, o entulho fecha a passagem, o que acontece? Entra nas valas, vai para a agricultura da pessoa. E perder hoje uma roça de aipim, uma roça de milho, de melancia, eu fui agricultor, eu sei o que é sentir na pele.
é uma vida difícil no sol, na chuva, e isso eu cobrei das autoridades, do superintendente, de outros secretários que participaram junto lá, e recurso não é problema que o Semasa tem. Então eu quero que aconteça para que esse problema seja resolvido com novos estudos de outras soluções, para que isso não volte a acontecer e o nosso agricultor seja prejudicado. Essa situação também o senhor vai trazer. Continuar, porque ela tem que legislativo. acontecer, né, Carlos Antônio? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor também, nós conversávamos aqui, telespectador, fora das câmeras, e o vereador externava a preocupação dele com um grande número de nomes sendo pré-lançados pelas mais variadas siglas partidárias, né? Poderemos, a sua preocupação de ficarmos sem representatividade novamente, devido ao grande número de candidatos a se apresentarem com vistas à Assembleia Legislativa. É isso, vereador? Carlos Antônio, o ano passado, eu fiz 2 reuniões com alguns vereadores aqui dessa casa, tratando da posição política da cidade de Itajaí. Deixar o ego do vereador, mas olhar para o nosso município. Primeiro, à nossa frente, o município de Itajaí, onde nós vivemos aqui. Para que não venha acontecer, para que não viesse a acontecer o que eu imaginava e que está prestes a acontecer. Nós esquecemos de mais um nome aqui, que é pré-candidato também, o vereador Nicolas também. Só dessa Casa Legislativa, praticamente, nós temos seis candidatos. Fora, que tem fora. Fora 2 candidatos que nós somos mais, daria 8 candidatos. Então eu vejo com grande preocupação, fora os outros que buscam voto no município de Itajaí. Novamente nós caímos naquele erro de não termos um representante, nem estadual, federal. Eu quero ver se durante esse mês ainda eu consigo reunir alguns pares desta casa, dialogar nesse sentido, para abrir os olhos, já eu falei isso na tribuna, mas para abrir os olhos, que se unem em nome de 2 nomes ou de 3 nomes no máximo, e nós possamos que o eleitorado vote nos candidatos de Itajaí e nós tenhamos representantes. Porque são praticamente 2 legislaturas que nós não temos. O último deputado foi Ivone Borastone e ficamos sem vereador, sem deputado, e são 2 legislaturas sem representante. E isso prejudica muito a cidade. Então eu tenho pensamento como vereador, como cidadão itajaiense, se unirmos para o bem de Itajaí, com no máximo 3 representantes. Poderia ser feito, digamos, entre as siglas, alguma pesquisa, alguma coisa, não, vereador? Com os partidos, cada exato. um apresenta o seu, possivelmente, não sei se seria viável isso. Seria, Carlos Antônio, seria. Assim estaríamos fazendo jus àquilo que falamos, que é pensarmos em Itajaí e por Itajaí, não é? Com certeza. Mas temos um tempinho ainda, praticamente 60 dias para dialogar nesse sentido. Espero que o bom senso prevaleça e que os seus posicionamentos levem em consideração, primeiro, se você tem chance, e segundo, deixe as mazelas políticas, partidárias, e coloque a cidade de Itajaí na frente. Vereador, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Passou rápido demais, porque muitos são os assuntos. Obviamente, nós haveremos de, em breves dias, estarmos através de outros programas, do próprio jornalismo da TV Câmara, levando ao conhecimento da nossa população o seu trabalho parlamentar, tudo aquilo que o senhor vem apresentando nesta Casa de Leis e fora dela, porque vereador não só trabalha em dia de sessão, vereador é 24 horas lá fora junto à comunidade, não é? Que o senhor tenha muita saúde, muita paz, senhor, sua equipe e tal, que a gente preza muito, para que o senhor e a sua equipe continuem buscando as soluções, continuem buscando o melhor bem-estar para a nossa gente de Itajaí. Muito obrigado ao senhor, uma grande noite e até o próximo programa, vereador. Muito obrigado, Carlos Antônio, a toda a equipe da TV Câmara, a você, itajaiense, que a gente pôde trazer um pouco aqui do nosso trabalho e, com certeza, estarei sempre buscando o melhor para a cidade de Itajaí. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado ao senhor e à senhora que estiveram conosco aqui no programa Fala Vereador. Hoje, na edição do nosso programa, a presença foi de Tonho da Grade, do Progressista. Façamos todos uma grande noite, vamos em paz. A gente volta no próximo programa com muito mais de informações para você. Obrigado, amigos. Até lá.